Olá! Hoje eu volto aqui para conversarmos sobre um tema extremamente importante e de grandeza ímpar. Infelizmente, um tema triste e necessário de se abordar. Hoje é dia 15 de junho, Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Acontece de uma forma enorme, de uma forma extremamente subnotificada por funções que eu vou até comentar daqui a pouquinho. E pela importância do tema, eu resolvi trazer aqui alguns dados e algumas denominações importantes para que a gente consiga entender e até identificar situações de violência. Não pensem que violência é só bater ou falar de alguma forma diferente, ou destratar ou deixar de tratar, se podemos falar assim. Para mim, que convivo com o mundo idoso há 22 anos, sou uma apaixonada pela troca e pela importância das pessoas. O idoso tem uma função na minha vida primordial, e quando eu vejo essa aula, eu vou pegar um pedacinho de uma aula que eu preparei, a qual eu nunca dei aqui na Universidade Aberta para as pessoas idosas, nunca tive coragem de dar. Essa aula foi dada numa disciplina de formação de pessoas interessadas em trabalhar com o público idoso, e aqui mesmo eu nunca trouxe. Talvez seja necessário que eu perca esse medo de chocar, de magoar. Aqui eu não vou trazer nem imagens e nem vídeos que eu tenho nessa aula, mas um dia eu vou colocar assim, porque eu acho que talvez a população aprenda de uma forma diferente quando tocar o coração, quando tocar os olhos, não sei. Vou trazer aqui alguns dados extremamente importantes da definição da violência contra o idoso, que foi criada pela Rede Internacional de Prevenção e Maus Tratos contra Idosos, International Network for Prevention of Elder Abuse, e adotada pela Organização Mundial de Saúde, que entende então que a violência contra a pessoa idosa se define como qualquer ato único ou repetitivo ou omissão que ocorra em qualquer relação supostamente de confiança, vejam bem, que cause dano ou incômodo à pessoa idosa. Vejam abaixo aqui os tipos de violência que existem. Eu não vou me deter em explicar cada um, como eu disse, mas em algum momento eu farei essa definição detalhada. Eu acho que é fundamental. Hoje é só um alerta importante. Abuso físico, maus tratos físicos ou violência física. Esse é o que a gente mais pensa que existe, né? E o que talvez mais apareça fisicamente no idoso, no corpo idoso, né? Mas e o abuso psicológico, a violência psicológica, os maus tratos psicológicos, esses que ficam omissos e que não aparecem fisicamente, não aparece uma mancha roxa na pele, mas a gente não faz ideia do estrago interno que isso faz, de como isso transforma a vida numa situação absolutamente caótica, a ponto de querer que ela não exista mais. Abuso sexual e violência sexual. Pasmem, um número enorme acontece de violência sexual contra o idoso. Seja esse idoso internado numa instituição de longa permanência, seja esse idoso hospitalizado, e principalmente este idoso em casa, sendo cuidado pelas pessoas que mais gerariam confiança nesse idoso. A negligência refere-se à recusa ou à omissão de cuidados devidos e necessários. É largar, é deixar. Não vou cuidar, vou deixar assim mesmo. Gente, eu não tô aqui para julgar como que esse idoso foi enquanto pai ou mãe ou um parente, seja qual for a proximidade desse parentesco ou não parentesco. Mas todo humano tem direito a receber cuidado. Então eu já tive oportunidade de lidar com casos de filhos que não queriam cuidar de seus pais idosos. E pesquisando um pouquinho mais a fundo, um pouquinho só, descobriu-se que eles foram negligenciados enquanto filhos e não tinham sentimento por esses pais. Mas, gente, daí não ter sentimento a negligenciar e recusar cuidar,
Eu fico pensando que tipo de ser humano são esses. Abuso financeiro e econômico, nossa. Se apossar do cartão, se apossar da aposentadoria, dizer que vai cuidar e usar todo o dinheiro e deixar o mínimo, sequer deixar o mínimo, né? Se é que deixará o mínimo para esse idoso usar. Enorme. E o idoso tem direito a saber disso. O idoso tem direito a saber de seus direitos. Tá? Isso é uma coisa que a gente discute bastante aqui e é muito importante ir atrás dessa informação. E algo que a gente não imagina, a autonegligência. A pessoa idosa se recusa a cuidar de si. E isso põe em risco a sua própria saúde. A gente não faz ideia de qual motivo faz com que essa pessoa volte deixe de cuidar de si, que essa pessoa passe por momentos de não querer se cuidar. Mas se a gente talvez for buscar um pouquinho mais profundo, esse motivo existe. E ele inclusive pode estar alocado em qualquer outro, de outros tipos de violência, tá? Então, antes de julgar, antes de dizer, mas ele nem mesmo se cuida, vamos tentar entender o porquê chegou nesse ponto. Tem mais uma coisa que eu quero passar aqui. Essa é uma pesquisa antiga, eu não costumo passar dados de pesquisa antiga, mas essa aqui tem uns dados muito importantes e eu quero repassar. Vejam que a violência é principalmente contra a mulher, principalmente entre 75 e 90 anos, então não adianta falar, tá velhinho, dá dó, não vai acontecer nada, acontece sim. São talvez aqueles que menos condições têm de se debater ou de se proteger, ou mais dependentes ainda. E aí vai para 60, 74, 9% acima de 90 e muitos não tiveram idade revelada. Perfil do agressor, eu ponho em maiúsculo esse agressor porque é agressão, é agressor, não importa quem seja essa pessoa. Filho ou neto, vejam vocês, 50%. Outras pessoas, outros familiares, o cônjuge, algum agressor não identificado. Quando a gente fala das altas taxas de subregistro, é óbvio, em função dessa porcentagem enorme de ser alguém de casa, familiar, enfim, o idoso tem vergonha, o idoso protege, o idoso tem medo de outra agressão em função de delatar, né? Então a gente tem que ficar muito atento, não só profissionais da saúde, que têm um acesso mais direto em consultas, em anamneses e tal, mas todo mundo. Percebam seu vizinho, percebam a pessoa que está aqui na rua, percebam todo mundo, abram os olhos para isso. Não precisa de um dia específico para que isso seja levado a público, mas é bom que tenha, porque nesse dia surgiram várias lives, surgiram vários vídeos, como esse mesmo que eu estou fazendo. Apesar de ser um assunto que eu abordo constantemente, mas repito, ainda não o trouxe de forma integral como eu gostaria de trazer aqui no curso da Universidade Aberta para as Pessoas Idosas, mas trarei no momento oportuno, não no momento agora. Eu pensei em dar essa aula amanhã, é uma aula com vídeos muito fortes, com imagens muito fortes, e acho que não é momento. Porém, estou aqui aberta para essa discussão, se alguém quiser. Tem mais uma cena que eu quero colocar para vocês. Respeito aos idosos. É dever da sociedade e do poder público assegurar ao idoso a efetivação do direito à saúde, alimentação, cultura, educação, esporte, lazer, trabalho, liberdade, dignidade e respeito à convivência familiar e comunitária. Gente, uma frase só e diz tudo. Conselho Estadual do Idoso. Então, eu volto aqui para falar com vocês. Estejamos alertas, estejamos de olhos abertos. E você, pessoa idosa, você não está sozinho. Tem dias que deve ser bem difícil. Mas reúna essa força, reúna essa quantidade de fé, esperança, enfim, eu não sei como nomear. E venha falar, fale conosco. A gente está aqui. Eu costumo falar isso sempre. Juntos somos muito mais fortes, ok? Obrigada, pessoal.